mas nós estamos aqui para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Eu quero que você abra a palavra do Senhor em Atos, no capítulo 16. Atos 16. Do 25 ao 32. Atos 16. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. 25. Por volta, vamos ler antes, eu vou começar para vocês entenderem melhor do 19. Vendo seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarraram em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presente das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus, e todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Amém? Queridos, como nós acabamos de cantar, a igreja nasceu de uma forma poderosa. Jesus veio e inaugurou para alguns daquela época uma seita, que seria o cristianismo. Porque o cristianismo começou a ensinar tudo diferente do que o judaísmo ensinava, do que os saduceus ensinavam, do que os fariseus ensinavam. Então, enquanto que eles pegavam alguém em ato de pecado, pela lei de Moisés deveria ser apedrejado. Mas Jesus fala: não, quem não tem pecado, atire a primeira pedra e perdoa. Jesus ensina que nós devemos amar os inimigos e orar por eles. Eles achavam que Jesus estava fazendo tudo de forma errada. E Jesus cresce, nós sabemos que em 3 anos, Jesus evangeliza, Jesus chama 12 discípulos e inaugura a igreja e dá uma ordem ao seu povo. Ele fala: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E o povo fica ali, e o Espírito Santo desce, e naquele momento, em Atos capítulo 2, inicia-se verdadeiramente a igreja do Senhor. E algo sobrenatural acontece. A cura, a libertação, aquilo que Jesus fazia, agora os discípulos começam a fazer. A Bíblia fala que a sombra de Pedro curava. Onde Pedro passava, a sua sombra tocava nos enfermos e eles iam sendo curados.
Então, os milagres começaram a acontecer. O sobrenatural é aquilo que a igreja precisa experimentar como algo natural. E nesse texto que nós lemos, nós vemos o progredir da igreja. Os discípulos já estavam quase todos, ou praticamente todos, mortos, né? Paulo havia sido salvo, havia sido convertido no capítulo 9 de Atos. Paulo tem uma experiência extraordinária com o Senhor, quando ele sai para perseguir o povo, quando ele sai para matar os cristãos, após ter concedido a morte de Estevão. A Bíblia fala que Paulo estava lá, viu Estevão ser apedrejado, e as vestes ensanguentadas de Estevão foi colocada aos pés de Saulo. Mas a Bíblia fala que Jesus decide salvar aquele homem, tem um encontro com ele em Atos capítulo 9, muda a vida dele em 3 dias. Quando ele tem um encontro, ele fica cego fisicamente por 3 dias, e o Senhor revela a ele todos os planos, e Paulo entende que ele foi chamado como apóstolo, e que ele deveria pregar e continuar a obra do Senhor. Paulo é um homem que mais escreveu carta no Novo Testamento. Paulo escreveu 13 cartas, dos 27 que temos no Novo Testamento, e nesse ponto especificamente, Paulo começa a viver o que Jesus havia falado para ele. Jesus disse para ele: olha, Paulo, você vai saber como é sofrer pelo meu nome. Quero que você entenda que a igreja de Jesus não está isenta do sofrimento. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: querido, infelizmente, você não está isento do sofrimento. Pelo contrário, o sofrimento revela quem realmente somos, quem você é quando a dor chega, o que sai da sua boca quando a enfermidade chega, o que sai dos seus lábios quando as coisas dão tudo errado. Aí sim nós revelamos quem somos a igreja. E nesse texto nós aprendemos, porque o livro de Atos narra uma situação que aconteceu com Paulo e Silas. O que aconteceu, pastor? Eles estavam pregando, e lá em Roma, a Bíblia fala que tinha uma jovem, cerca de 16 anos, que tinha o espírito de adivinhação. Então, ela tinha um dono que ganhava dinheiro com ela. Ela tinha o espírito de adivinhação, não era Deus que agia na vida dela. Então, Paulo estava vendo aquilo acontecendo, e olhou para aquilo e identificou que aquilo era um espírito maligno. E naquele momento, Paulo e Silas olham para aquela jovem, expulsam o demônio da vida dela, e ela é liberta. Ela voltou em si, ela ficou normal. Mas o que aconteceu? Aquele homem que ganhava dinheiro com aquela moça entendeu: acabou o meu pé de meia, não é, Leandro? Acabou. E aí eles falaram o quê? Peraí, eles estão ensinando o que nós não aprendemos aqui em Roma. Está errado. Pegaram Paulo e Silas, levaram eles para o meio da praça, analisaram tudo o que eles estavam fazendo, concluíram que eles erraram, tiraram a roupa deles, deixaram eles nus e açoitaram em praça pública. Eles foram machucados, eles foram arrastados pela praça, eles foram acusados indignamente, tiraram as suas roupas, eles foram açoitados, eles foram torturados, levados à prisão. A prisão interior é como se fosse um calabouço. Tinha a primeira parte da prisão, mas a prisão romana tinha o calabouço. Então eles foram levados lá para o calabouço e receberam uma ordem: guardem eles, não deixem eles fugirem de forma nenhuma. E a Bíblia fala que pegaram Paulo e Silas e acorrentaram eles a um tronco, igual um escravo, depois de apanhar, passar vergonha em praça pública, simplesmente porque havia orado por uma menina, e aquela menina teve libertação. O que você espera da igreja representada por Paulo e Silas naquele momento? Depois de apanhar, depois de serem acusados, o que você espera deles? O
o que você faria? A Bíblia fala que à meia-noite, eles começaram a orar e a cantar louvores ao Senhor. Eles começaram a adorar o Senhor. Eles começaram a engrandecer o nome do Senhor. Eles começaram a cultuar ao Senhor. Eles começaram a cantar louvores ao Senhor naquele momento. E a palavra do Senhor diz que houve algo sobrenatural. O Senhor ouviu o cântico de Paulo e Silas. O Senhor ouviu o cântico dos seus servos, representantes da igreja, que estavam feridos, machucados, torturados, mas mesmo assim, eles entendiam que Deus merecia ser adorado. E naquele momento, amados, eles cantam louvores e o Senhor se manifesta. O Senhor age naquele lugar. E sabe o que acontece ali? Um grande terremoto. Todo mundo fica solto das cadeias, das prisões, mas ninguém sai dali. E aquele carcereiro é salvo, porque a igreja estava sendo representada por 2 homens que amavam o Senhor incondicionalmente. E nesta noite, amados, eu quero refletir com vocês sobre isso. Como é a igreja que ama? Olha para a pessoa que está do seu lado, diga assim: você verdadeiramente ama? A igreja que verdadeiramente ama e é uma igreja saudável, é uma igreja que se conecta com os céus independente da situação. Amém? Olha o que diz versículo 22 e 23. À meia-noite, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão ouviam. Que dia difícil que foi para Paulo e Silas. Que dia complicado. Que momento que eles passaram. Que dificuldade que eles passaram. Eles procuraram o dia inteiro orar, fazer a obra do Senhor, anunciar o Evangelho, libertar pessoas, e eles fizeram isso durante todo o tempo. Mas quando eles libertam aquela mulher, aquela jovem, eles são atropelados pela multidão, são açoitados, são lançados fora. Mas nada tira a adoração de uma igreja que ama ao Senhor. Você tem louvado ao Senhor? Você tem adorado ao Senhor? Como é a sua adoração? Ou você canta quando você vem à igreja? Ou você é espectador da adoração? Nesta noite o Senhor está dizendo que Ele é merecedor de todo louvor, adoração e honra. Nós temos motivos para louvar a Deus. Nós temos motivos para louvar a Deus, porque Ele é grande e poderoso. A palavra do Senhor fala no Salmo 150, louvem-nos pelos seus feitos poderosos, louvem na imensidão da sua grandeza. No Salmo 100 fala, entrem por suas portas com cântico de louvores, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Queridos, nós temos motivos para adorar o Senhor. Louve a Deus por quem Ele é. Ele é o Deus digno de louvor, adoração, honra. Ele é temido diante de todos os deuses, porque Ele é o único e poderoso Deus. Nós precisamos, como igreja, adorar a Deus verdadeiramente. Uma igreja que ama, uma igreja que é saudável, é uma igreja que se conecta com a adoração, com o louvor, independente das situações. Quem é que louva quando está triste? Quem é que louva quando está alegre? Quem é que louva quando está tudo ruim? Quem é que louva quando recebe a notícia ruim? Foi diminuindo o número, né? Quem é que louva quando está alegre e recebe uma bênção? Todo mundo? Claro que é mais fácil. Quando o Senhor dá uma resposta, quando você ganha um presente, quando o Senhor faz uma cura, como é bom adorar o Senhor. Mas eu me lembro,
quando a minha mãe estava na UTI, todos os dias eu cantava ao Senhor. Todos os dias eu adorava o Senhor. É claro que aquelas canções que a gente cantava lá, a gente canta e o que vem na mente? Aquilo que a gente viveu. E todas as vezes que a gente orava, meu pai está aqui, meu pai ficou lá os 13 dias, todos os dias, 3 vezes por dia, visitando a minha mãe na UTI, cuidando, 45 anos casado com ela, honrou até o fim, e nós orávamos em casa. E quando nós orávamos, todo mundo falava, vamos orar pela cura. Eu falava, vamos orar pela cura, o Senhor pode. Mas eu não sei se Ele quer curar, mas independente do que Ele faça, nós vamos continuar amando, servindo e adorando o nosso Deus. Paulo e Silas poderiam olhar para si e falar, Senhor, ó para nós. A gente não fala isso para o Senhor? Ô Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Eu estou aqui orando, jejuando, eu renuncio, eu procuro viver uma vida de santidade, mas olha o que eu estou vivendo, amados. Os momentos difíceis acontecem para que nós verdadeiramente revelamos quem nós somos. Sabe o que aconteceu quando Jesus foi para a cruz? Todos os discípulos abandonaram Jesus. Todos. Por quê? Porque na hora da dificuldade é que nós mostramos verdadeiramente a nossa essência. Então, uma igreja que ama, uma igreja que é saudável, é uma igreja que adora ao Senhor, independente das circunstâncias. E o Senhor está falando para a IPR de Pontes Lacerda que nós precisamos adorar mais ao Senhor. Nós precisamos dar mais louvor ao Senhor. Pastor, eu não sei cantar. Você sabe respirar? Faz assim. Tenho notícia para você. Tudo que tem fôlego. Tudo que tem fôlego. Tudo que tem fôlego. Então, quando você for convidado a louvar ao Senhor, seja o primeiro a se colocar em pé e adorar o Senhor. E diga, Senhor, eu não quero só achar as músicas bonitas, mas eu quero dizer, se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se não fizer, Ele continua sendo Deus. Jó disse, nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Então, uma igreja que é saudável, uma igreja que ama, é uma igreja que adora, independente das circunstâncias. Uma igreja que é saudável, uma igreja que ama, é uma igreja que contagia o ambiente onde ela está. Olha o que diz o versículo 25. Quando eles estavam cantando, o que aconteceu? Os demais companheiros da prisão escutavam. Paulo e Silas estavam presos, mas o ambiente foi contaminado pelo céu que eles carregavam. Aquela prisão não foi contaminada pela dor, pela murmuração, pela angústia, pela revolta. Não. Aquela cadeia, aquela prisão não foi contagiada por Paulo e Silas tentar entender por que Deus permitiu tudo aquilo. Não, aquela cadeia, aquela prisão foi contagiada pelo ambiente dos céus na terra. Porque ali havia uma igreja representada por Paulo e Silas que era saudável e que amava o Senhor acima de todas as coisas. A igreja precisa contagiar. A adoração, ela é contagiante. A adoração, ela contagia. A adoração vem sobre nós e move o ambiente. O pessoal do Ministério de Louvor estava aqui cantando. Dependendo do ambiente que eles causarem aqui em cima, nós vamos reagir ou não. Se o fogo não pegar aqui, o fogo não pega aí, porque é contagiante. Por isso que o Ministério de Louvor, levita, tem que orar, jejuar, ler palavra, é coisa séria, porque são eles que acendem o fogo. O louvor contagia, mas muitas vezes
Eles são contagiados por nós que estamos aí no banco também. Porque é terrível. Você está aqui, adora o Senhor. E aí tem um irmão lá bem assim, com o celular. Aqui, você é convidado a trazer o ambiente dos céus para a terra. A igreja contagia o ambiente aonde ela está. E você é representante da igreja. Paulo e Silas estavam na prisão. E a Bíblia fala que quando eles estavam ali, todos os presos ouviam eles cantarem. Todos os presos ouviam a voz de um adorador. Todos os presos ouviam a representação de Jesus através da vida daqueles homens que não tinham motivo para adorar. Talvez se eles só orassem. Amém. Na dor a gente ora mais do que adora. Mas nós precisamos aprender a cantar na dor. Quando adoramos, nós atraímos a atenção de Deus. Ele se manifesta no nosso meio. O Salmo 22, versículo 3 fala: porém tu és santo e tu habitas entre os louvores. Deus habita entre os louvores. Deus habita entre os louvores. Habitar é morar. Habitar é estar presente. O Senhor fala: aonde reunir 2 ou 3, eu estarei presente. Mas o mesmo Senhor fala: no meio dos louvores eu habito, no meio dos louvores eu moro, no meio dos louvores eu me manifesto, porque quando nós adoramos o Senhor, nós atraímos o mover dele sobre a nossa vida. Troque a sua murmuração por adoração a partir de hoje, igreja. Troque. Cante canções que tem a ver, tem canções de todo jeito. Né? Eu lembro que quando Deus levou minha mãe, eu cantava muito a música de Tales, que chama Mesmo Sem Entender. Senhor, mesmo sem entender, eu confio. Eu não estou entendendo nada, mas eu confio que o Senhor está trabalhando na minha vida. Senhor, eu estou triste. Nós cantamos ontem aqui uma canção de Lauriette, que chama Palavras. E a canção fala que, mesmo na dor, deixa eu ver aqui, ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Senhor, eu quero estar com o Senhor. Eu quero estar perto do Senhor, porque às vezes não consigo nem falar. As lágrimas molham o meu rosto, como um sinal que tu estás neste lugar. Confesso, não dá para viver sem sentir tua presença, Senhor. Então você está com dor, tem canções que vai falar da sua dor. Em vez de murmurar, cante louvores, porque quando você canta, você contagia o ambiente, mas quando você murmura, você também contagia o ambiente. O Senhor diz, em um dos textos do Novo Testamento, que quando nós não perdoamos, nós criamos raiz de amargura, e a palavra do Senhor fala: cuidado, para que não contamine a muitos. Então, se eu estiver cheio de amargura, eu vou contaminar quem está do meu lado. Se eu estiver cheio de ódio, eu vou contaminar quem está do meu lado. Se eu estiver cheio de incredulidade, eu vou contagiar quem está do meu lado. Mas se na minha boca, como igreja que ama e é saudável, estiver o louvor e adoração ao Senhor, eu vou contagiar o ambiente que eu estou vivendo. E quando há adoração no ambiente, Deus se manifesta. A igreja que ama, a igreja que é saudável, é uma igreja que contagia o ambiente onde ela está. Sabia que você é representante da igreja onde você está? Se você está lá trabalhando na escola, você é representante da igreja lá na escola.
Se você está estudando lá na escola, você é representante da igreja lá na escola. Se você está em qualquer trabalho, no mercado, se você trabalha lá no fórum, se você tem uma empresa, não importa aonde você trabalhe, aonde você mora, você é a representação da igreja aonde você está. E a minha pergunta é: o que você tem levado para o ambiente aonde você mora e aonde você trabalha? Porque o que você leva vai contagiar o ambiente. Você já viu aquelas pessoas mal-humoradas? Às vezes você acorda tão feliz e a pessoa fala: não fala comigo não, que hoje eu não estou bem. Você fala: meu Deus, né? Aí quando você vê, você está triste também. Principalmente quando é esposa, né? Esposo. Aí você também fica triste. Aí fala: meu Deus, o que aconteceu? O que eu fiz? O que aconteceu, né? O que está acontecendo? Triste, angustiado. Contagia. Mas se você falar: olha, meu bem, hoje eu não estou legal, ore aqui comigo, vamos cantar um louvor, vamos expulsar a tristeza aqui da nossa casa, bota uma música lá no som, liga aí aquela caixinha e vamos louvar ao Senhor, porque neste ambiente o Senhor habita, e a palavra do Senhor nos garante que até a tristeza na presença do Senhor salta de alegria. Então, se você está triste, cante louvores, porque a alegria vai chegar sobre você. Então, louve ao Senhor, contagie o ambiente que você está com adoração e não com murmuração, em nome de Jesus, amém? Então, a igreja que ama, a igreja que é saudável, é uma igreja que adora o Senhor independente da circunstância. É uma igreja que contagia o ambiente aonde está. E também é uma igreja que, além de contagiar o ambiente, ela transforma o ambiente e traz libertação aonde ela está. Amém? Olha o que diz o texto que nós lemos aqui. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia se matar. Por quê? Quem trabalha, né, em casos de detenção sabe que tem que cuidar. Se houver uma rebelião, você está correndo risco, e se os presos fugirem, você vai ser investigado para saber se você não tem alguma coisa a ver com aquilo, o que está acontecendo. Isso é normal, né? Na minha leiguice é o que eu entendo. Se acontecer uma rebelião, os carcereiros, os líderes vão ser checados para ver se não houve alguma coisa. Então, o carcereiro tinha recebido a missão de cuidar daqueles homens com muita segurança. E agora ouviu-se, olha o que a Bíblia fala: de repente veio um terremoto, sacudiu o alicerce da prisão, abriu as portas, soltaram as cadeias, e o carcereiro falou: vou morrer, porque vão me matar mesmo, já vou me matar, vou me suicidar. Naquele momento Paulo falou: não faça isso, nós estamos aqui. Então o carcereiro olhou, viu que todo mundo estava lá, e naquele momento, queridos, naquele lugar de prisão, de dor, naquele lugar que era escuro, olha o que a Bíblia fala, que o carcereiro, versículo 29, o carcereiro pedindo uma luz, porque lá era um lugar escuro, frio, úmido. A Bíblia fala que naquele momento ele viu, e aquele lugar, que era um lugar de prisão, de dor, de tristeza, frio, sem luz, a Bíblia fala que se tornou o lugar de salvação. Aleluia! Ele fala: olha, o que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer para viver o que você está vivendo? Cantar na dor, adorar na dor. O que eu tenho que fazer? Aí Paulo falou uma coisa muito simples: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E a Bíblia fala, queridos, que naquele momento, olha o versículo 32, e lhes pregaram a palavra de Deus, e a todos da sua casa. Como assim, pastora? A família do carcereiro morava lá? Não. Houve um mover de Deus, porque a gente pensa que foi na mesma hora, né, gente? Aqui houve um tempo, tá? Houve um tempo. Termina aqui, ó. Ele falou: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa.
Quando Paulo e Silas saem da prisão, para onde que eles vão? Para a casa do carcereiro. E eles pregam a palavra, e todos da sua casa ouvem. E aí fala o quê? Naquela mesma noite, cuidaram deles, dos vergões, e a seguir eles foram batizados. Então, Paulo e Silas, representantes da igreja que ama e adora o Senhor, eles mudaram o ambiente, e além de tudo isso, eles transformaram a realidade daquelas pessoas. Eu quero crer que não foi só o carcereiro que foi salvo. Eu quero crer que todos aqueles prisioneiros receberam Jesus. Porque uma igreja que ama, adora o Senhor, uma igreja que é saudável, transforma a sua realidade e traz libertação. Olha o que diz o texto. Quando eles estavam lá cantando, versículo 24, de repente, o de repente de Deus, de repente, veio um terremoto, sacudiu o alicerce, sacudiu a prisão, e abriram todas as portas e soltaram as cadeias. Olha a transformação, todos estavam presos, e agora houve libertação. Isso, amados, é muito sério espiritualmente falando. O Senhor está dizendo que quando você se posicionar como uma igreja que ama, como uma igreja saudável, aonde há prisões e você chegar, haverá libertação espiritual. Os cativos serão libertos, os enfermos serão curados, porque você é o representante da igreja onde você estiver. Você vai transformar o ambiente. E a Bíblia fala que todos da casa do carcereiro foram salvos. E aí eles começaram a cuidar de Paulo e Silas. E depois eles foram todos batizados. Uma igreja que ama, uma igreja que é saudável, transforma a realidade que está vivendo. Qual é a sua realidade? O que você tem vivido? Como está seu casamento? Como está sua família? Como estão suas finanças? Como está sua vida espiritual? Você está feliz? Você está completo? Você está bem? Você está saciado? Você precisa olhar para si nesta noite, porque você é a igreja. Aonde você for, você é representante da igreja de Jesus. Então você precisa transformar, não só contagiar o ambiente, mas transformar o ambiente aonde você está e trazer libertação. Comece a colocar a mão sobre os enfermos aonde você está e orar. Ah, pastora, eu tenho medo. Não tenha medo não. Jesus disse: e darei poder para vocês. Vocês vão expulsar os demônios. Vocês vão falar em outras línguas. Vocês vão curar os enfermos. Por causa de quem? Do poder de Jesus que está sobre você. O ambiente que Paulo e Silas estavam não era um ambiente agradável. Mas quando houve o mover de Deus, aquele ambiente foi transformado. E eu quero dizer para você, meu amado, que talvez você não veja com os olhos físicos, mas há muitas pessoas perto de nós que estão presas, que estão algemadas espiritualmente, que estão dentro de uma prisão de angústia, de depressão, de baixa autoestima, de síndrome do pânico. Tem muitas pessoas que estão enfiadas em uma prisão, falta de identidade, procurando serem amadas, procurando viver o melhor, e o Senhor tem dado à igreja o poder de transformar a realidade. Quando Jesus vai na casa, lá em Caná da Galileia, que houve um casamento, o vinho acabou, e o vinho era a representação de alegria. Naquele momento, houve tristeza naquela casa, houve preocupação, mas Jesus estava lá.
E onde Jesus está, a tristeza torna-se em alegria. Jesus transformou a água em vinho. Jesus chega em uma casa que havia luto. Marta, Maria havia perdido seu único irmão. Jesus chega diante de um túmulo de um morto de 4 dias, em uma casa onde todo mundo estava chorando, mas aonde Jesus chega, a transformação de realidade. Naquele momento, a morte sai e a vida retorna para a casa de Lázaro, para a vida de Lázaro. Jesus chega na casa de Jairo, tinha uma menina de 12 anos, sua única filha morta, ninguém podia fazer nada, mas Jesus chega com Pedro, Tiago e João, representantes da igreja, e entra na casa de Jairo, e chama aquela menina que estava morta, e ela se coloca de pé, porque aonde a igreja vai, há transformação de ambiente, a libertação. Se nós não vivemos a libertação das pessoas, nós estamos falhando como igreja. Não pense que Deus te plantou aonde você está, simplesmente para você passar por lá. Quero falar para vocês, como o tio de Esté falou para ela. Não pense que você está aí no palácio, só para ser a rainha. Mas Deus te colocou aí dentro do palácio. Te fez rainha para que através da sua vida todo o povo de Israel fosse poupado. Talvez você não entenda por que trabalha neste lugar. Talvez você não entenda por que você mora neste lugar onde você está. Talvez você não entenda porque Deus colocou tal e tal pessoa do seu lado. Nesta noite você pode entender. Deus te colocou neste lugar porque Ele quer transformar o ambiente, libertar estas pessoas através da sua vida. Igreja, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos fazer aquilo que o Senhor tem falado para nós fazermos. Se você crer, o de repente de Deus pode chegar agora. Ele balança as nossas estruturas. Ele move todas as coisas e estabelece a sua vontade soberana. Amém? Vamos colocar em pé. Cadê o povo do louvor? Foram arrebatados. Aleluia. Então, uma igreja que ama, uma igreja que é saudável, é uma igreja que adora, independente da circunstância. Eu tenho certeza que nenhum de nós vivemos o que Paulo e Silas viveram. Que nenhuma igreja da nossa geração viveu o que a igreja primitiva viveu. Pedro foi preso, Tiago foi morto. Jesus libertou Pedro da prisão. Estevão foi apedrejado na frente das pessoas. Todos os discípulos foram martirizados, degolados, crucificados. E sabe o que eles falaram? Glória a Deus. Quanto mais cedo eu for, mais cedo eu verei meu Senhor. Como é bom padecer pelo seu nome. Como é bom sofrer pelo seu nome. Como é bom saber que eu estou sofrendo por causa do Senhor. Que o Senhor sempre providencia alguém para curar as nossas feridas. Ele sempre providencia alguém para cuidar dos nossos ferimentos. E muitas vezes é quem a gente não imagina. Porque Paulo e Silas mudaram o ambiente, transformaram a vida daquele carcereiro. E o carcereiro cuidou das feridas de Paulo e Silas. Talvez essa pessoa hoje que está aí do seu lado, lá na sua casa, no seu trabalho, incomodando você, entristecendo você, Deus vai usar você para libertá-lo. E Ele vai te servir depois. Porque o nosso Deus tem esses mistérios na nossa vida. Não despreze ninguém. Mas seja uma igreja que ama. Seja uma igreja saudável. Ore ao Senhor neste momento.
Diga: Senhor, me faça um adorador, independente das circunstâncias, Senhor. Diga: Senhor, eu quero contagiar o ambiente que eu estou, não com murmuração, não com pessimismo, mas eu quero contagiar o ambiente aonde eu estou com a tua presença, com uma palavra de fé, com alegria. Diga: Senhor, eu quero ver o ambiente aonde eu estou ser transformado através da minha vida. Que as pessoas olhem para mim e digam: meu Deus, como você mudou. E você vai dizer: o Senhor transformou minha vida e quer transformar a sua também. Você precisa ser igreja saudável. Você precisa ser uma igreja que ama. Jesus conta com você. Você é discípulo amado. Ele restaurou a sua identidade. Você é filho amado dele. Então anuncie a sua palavra. Oh Jesus, oh Deus, nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos, Jesus, porque nós estamos de pé, porque o Senhor tem sustentado a igreja por mais de 2000 anos, porque o Senhor frustrou os planos do inimigo, e nós estamos aqui, Senhor, para te dar a perfeita adoração, para contagiar o ambiente aonde estamos, para transformar o ambiente aonde estamos, Senhor. Usa as nossas vidas como o Senhor usou a vida de Paulo e de Silas. Usa a nossa vida como o Senhor usou a igreja primitiva, os discípulos, os apóstolos, Senhor. Restaura na nossa igreja atual o amor que existia na igreja primitiva, Senhor. Restaura nos crentes desta era o mesmo amor que existia no coração dos discípulos, dos apóstolos, daqueles que morreram nas arenas, daqueles que deram o seu sangue pelo evangelho, Senhor. Nos faça corajosos, nos faça servos fiéis do Senhor. Que a tua igreja possa crescer, avançar e viver coisas extraordinárias nesta terra. Que o de repente do Senhor venha agora. Que o mover do Senhor venha agora, Senhor, sobre nossa vida, sobre a nossa igreja, e que possamos viver para dizer todos os bens, todos os milagres, tudo que o Senhor tem feito, Pai. Aleluia, aleluia, Jesus. Receba a adoração da sua igreja, Deus, nesta noite. Receba a adoração da tua igreja nesta noite. Você pode cantar ao Senhor muito melhor do que no começo, porque você tem entendido sobre adoração. Você pode adorar o Senhor nesta noite e dizer: nós somos movidos pelo que nós cremos, Senhor. Aleluia, Jesus. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia, cante ao Senhor nesta noite. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Aleluia, Jesus. Nação Santa, oh, aleluia. Somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja. A perseguição, aleluia, não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Aleluia. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar. Aleluia. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja.
Aleluia. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado, o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como a noiva adornada para o seu esposo. E ouvi uma voz em alta voz, que dizia do trono: eis o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles, e ele será Deus neles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Aquele que está sentado no trono disse: vejam, eu farei nova todas as coisas. E acrescentou: pois essas palavras são verdadeiras e dignas. Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei beber gratuitamente da água da vida. Aquele que vencer herdará tudo isso. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. É isso que Deus tem para a igreja. É isso que nós aguardamos. Aleluia. Nós somos a igreja. Nós somos a nação santa, o povo escolhido nesta terra. Somos o melhor dessa terra, porque o Senhor está conosco. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Adore o Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. A ti honra, a ti glória, a ti louvor, Senhor. Aleluia. Somos a igreja. Vivemos por fé, Estamos de pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. É o Senhor quem nos mantém de pé. É o Senhor quem nos sustenta. Aleluia. Glória a Deus. Pode estar sentado, amados. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Que você possa estar conosco, você que está nos visitando. Nós temos culto na nossa quinta-feira. Você é nosso convidado especial. Que Deus possa assim abençoar a sua vida, te dar uma semana extraordinária, uma semana cheia de bênção, uma semana cheia de adoração, uma semana que a sua adoração vai contagiar o ambiente, uma semana que você vai experimentar Deus transformando vidas, ambientes e pessoas, e você vai testemunhar isso, amém? Queridos, nós queremos só dizer que nessa semana, eu, pastor, meu pai, nós vamos visitar os meninos. Não estaremos aqui esta semana, mas a programação da igreja continua normal. Então eu sei que uma igreja saudável não é uma igreja que só serve o Senhor quando o pastor está. É verdade? O pastor não está, eu não vou. Não. O nosso sumo pastor está aqui. O nosso Deus poderoso está aqui. A liderança da igreja é uma liderança saudável e abençoada. Então não fique fora das programações da igreja, tá bom? Ore por nós, ore pela nossa viagem, ore por esses dias lá com os meninos, ore pela minha família, amém? E como eu disse, o pastor e o conselho está reunido, resolvendo coisas administrativas. Eles acharam que ia ser rápido, não foi. Então Deus tem seus planos, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Eu vou convidar o Leandro para vir aqui orar, finalizando o culto. Sobe aqui para me ajudar aqui com a voz, né? Amém. Pai do Senhor, irmãos, vamos orar então? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te louvamos, somos gratos ao Senhor, Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui nesta noite, Pai.
Obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai, e é o Senhor, meu Deus, que nos torna saudável, meu Deus. Obrigado por estarmos aqui nessa noite, diante da Tua presença, Pai. Que o Senhor continue nos abençoando, meu Deus, e que o Senhor possa levantar aqui no meio do Teu povo, meu Deus, homens e mulheres, meu Deus, saudáveis, meu Deus, homens e mulheres dispostos a Te servir, meu Deus, integralmente, meu Deus, a cada dia das nossas vidas, Pai. Deus nos dê, meu Deus, um final de semana, uma semana abençoada, que nosso Senhor esteja abençoando o nosso trabalho, no nosso lar, na nossa casa, em nome de Jesus. Que o Senhor também esteja, meu Deus, abençoando a viagem do pastor, juntamente com a pastora, juntamente com o seu sogro, em nome de Jesus. Que possa ser uma viagem, meu Deus, abençoada, Deus. Que esses dias lá possam sejam dias, meu Deus, de alegria, dias, meu Deus, cheios da Tua presença, dias de renovo, dias, meu Deus, onde, meu Deus, o amor do Senhor, meu Deus, se manifestará na vida dessa família, em nome de Jesus, Pai. Assim nós te pedimos, te agradecemos, amém e aleluia, glória a Deus. Está encerrado, meus irmãos.